4. Ao outro dia, na cidade, falava-se da chegada do pároco novo, e todos sabiam já que tinha trazido um baú de lata, que era magro e alto, e que chamava Padre Mestre Alcônego Dias. As amigas da Santa Joaneira, as íntimas, a Dona Maria da Assunção, as Gansosos, tinham ido logo pela manhã à casa dela, para se porem ao fato. Eram 9 horas. Amaro saíra com um cônego. A Santa Joaneira, radiosa, importante, recebeu-as no alto da escada, de mangas arregaçadas, nos arranjos da manhã, e imediatamente, com animação, contou a chegada do pároco às suas boas maneiras, o que tinha dito. Mas venham vocês cá abaixo, sempre quero que vejam. Foi-lhes mostrar o quarto do padre, o baú de lata, uma prateleira que lhe arranjara para os livros. Está muito bem, diziam as velhas andando pelo quarto, devagar, com respeito como numa igreja. Rico capote! Observou Dona Joaquina Gansoso, apalpando o pano das largas bandas que pendiam ao comprido do cabide. É obra para um par de moedas. E a boa roupa branca, disse a Santa Joaneira, erguendo a tampa do baú. O grupo das velhas curvou-se com admiração. A mim o que me consola é que ele seja um rapaz novo, disse Dona Maria da Assunção, piedosamente. Também a mim, disse com autoridade a Dona Joaquina Gansoso. Estar a gente a confessar-se e a ver o pingo do rapé como era com o raposo, credo, até se perde a devoção. E o bruto do José Miguéis? Não, lá isso Deus me mate com gente nova. A Santa Joaneira ia mostrando as outras maravilhas do pároco. Um crucifixo que estava ainda embrulhado num jornal velho, o álbum de retratos, onde o primeiro cartão era uma fotografia do Papa abençoando a cristandade. Todas se extasiaram. É o mais que se pode, diziam. É o mais que se pode. Ao sair, beijando muito a Santa Joaneira, felicitaram-na porque adquirira, hospedando o pároco, uma autoridade quase eclesiástica. Vocês apareçam à noite, disse ela do alto da escada. Pudera! Gritou Dona Maria da Assunção, já à porta da rua, traçando o seu mantelete. Pudera! Para o vermos à vontade! Ao meio-dia veio o Libaninho, o beato mais ativo de Leiria, e subindo a correr os degraus, já gritava com a sua voz fina. Ó, Santa Joaneira! Sobe, Libaninho, sobe, disse ela, que costurava a janela. Então o senhor pároco veio, hein? Perguntou o Libaninho, mostrando à porta da sala de jantar o seu rosto gordinho cor de limão, a calva luzidia e vindo para ela com o passinho miúdo, um gingar de quadris. Então, que tal? Tem bom feitio? A Santa Joaneira recomeçou a glorificação de Amaro, a sua mocidade, o seu ar piedoso, a brancura dos seus dentes. Coitadinho, dizia o Libaninho, babando-se de ternura devota. Mas não se podia demorar, ia para a repartição. Adeus, filhinha, adeus! E batia com a sua mão papuda no ombro da Santa Joaneira. Estás cada vez mais gordinha. Olha que rezei ontem a salve rainha que tu me pediste, ingrata. A criada tinha entrado. Adeus, russa! Estás magrinha. Pega-te com a senhora mãe dos homens. E avistando Amélia pela porta do quarto entreaberta. Ai, que estás mesmo uma flor, Melinha! Quem se salvava na tua graça, bem eu sei. E apressado, saracoteando-se com um pigarrinho agudo, desceu a escada rapidamente, ganindo. Adeuzinho, pequenas! Ó, Libaninho, vens à noite? Ai, não posso, filha, não posso. E a sua vozinha era quase chorosa. Olha que amanhã é Santa Bárbara. Tem 6 Padre Nossos de direito.
Amaro fora visitar o chantre com o cônego Dias e tinha-lhe entregado uma carta de recomendação do Sr. Conde de Ribamar. Conheci muito o Sr. Conde de Ribamar, disse o chantre. Em 46, no Porto. Somos amigos velhos. Era eu cura de Santo Ildefonso. Ah, que anos isso vai! E reclinando-se na velha poltrona de Damasco, falou com satisfação do seu tempo, contou anedotas da junta, apreciou os homens de então, imitou-lhes a voz, era uma especialidade de sua excelência. Os tiques, as caturrices, sobretudo Manuel Passos, que ele descrevia passeando na Praça Nova com um comprido casaco pardo e o chapéu de grandes abas, dizendo: "Ânimo, patriotas! O Xavier aguenta-se!" Os senhores eclesiásticos da Câmara riram com gozo. Houve uma grande cordialidade. Amaro saiu muito lisonjeado. Depois jantou em casa do cônego Dias e foram passear ambos pela estrada de Marrazes. Uma luz doce e esbatida alargava-se por todo o campo. Havia nos outeiros, no azul do ar, um aspecto de repouso, de meiga tranquilidade. Fumos esbranquiçados saíam dos casais e sentiam-se os chocalhos melancólicos dos gados que recolhem. Amaro parou junto da ponte e disse, olhando em redor a paisagem suave: "Pois, senhores, parece-me que me hei de dar bem aqui." "Há de se dar regaladamente", afirmou o cônego, sorvendo o seu rapé. Eram 8 horas quando recolheram à casa da Santa Joaneira. As velhas amigas estavam já na sala de jantar. Ao pé do candeeiro de petróleo, Amélia costurava. A senhora Dona Maria da Assunção vestira-se como nos domingos, de seda preta. O seu chinó, de um louro avermelhado, estava coberto com as rendas de um enfeite negro. As mãos descarnadas, calçadas de mitênis, solenemente pousadas no regaço, reluziam de anéis. Do broche sobre o pescoço até ao cinto, um grosso grilhão de ouro caía com passadores lavrados. Conservava-se direita e cerimoniosa, com a cabeça um pouco de lado, os óculos de ouro assentes sobre o nariz acavalado. Tinha no queixo um grande sinal cabeludo, e quando se falava de devoções ou de milagres, dava um jeito ao pescoço e abria um sorriso mudo que descobria os seus enormes dentes esverdeados, cravados nas gengivas como cunhas. Era viúva e rica, e sofria de um catarro crônico. "Aqui tem o senhor pároco novo, Dona Maria", disse-lhe a Santa Joaneira. Ela ergueu-se, fez uma mesura com um movimento de quadris comovida. "Estas são as senhoras Gansosos, há de ter ouvido", disse a Santa Joaneira ao pároco. Amaro cumprimentou timidamente. Eram 2 irmãs. Passavam por ter algum dinheiro, mas costumavam receber hóspedes. A mais velha, a senhora Dona Joaquina Gansoso, era uma pessoa seca, com uma testa enorme e larga, 2 olhinhos vivos, o nariz arrebitado, a boca muito espremida. Embrulhada no seu chale, direita, com os braços cruzados, falava perpetuamente numa voz dominante e aguda, cheia de opiniões. Dizia mal dos homens e dava-se toda a igreja. A irmã, a senhora Dona Ana, era extremamente surda. Nunca falava e, com os dedos cruzados sobre o regaço, os olhos baixos, fazia girar tranquilamente os 2 polegares. Nutrida, com seu perpétuo vestido preto de riscas amarelas, um rolo de arminho ao pescoço, dormitava toda a noite e só acentuava sua presença de vez em quando por suspiros agudos. Dizia-se que tinha uma paixão funesta pelo recebedor do correio. Todos a lastimavam e admirava-se a sua habilidade em recortar papéis para caixas de doce. Estava também a senhora Dona Josefa, a irmã do cônego Dias. Tinha a alcunha de castanha pilada. Era uma criaturinha mirrada, de linhas aduncas, pele engelhada e cor de cidra, voz sibilante. Vivia num perpétuo estado de irritação. Os olhinhos sempre assanhados, contrações nervosas de birra, toda saturada de fel. Era temida. O maligno doutor Godinho chamava-lhe a estação central das intrigas de Leiria. "Então, passeou muito, senhor pároco?"
perguntou ela, logo impertigando-se. Fomos quase até lá, ao fim da estrada de Marrazes, disse o cônego, sentando-se pesadamente por detrás da Santa Joaneira. Não achou bonito, senhor pároco? Acudiu a senhora Dona Joaquina Gansoso. Muito bonito! Falaram das lindas paisagens de Leiria, das boas vistas. A senhora Dona Josefa gostava muito do passeio ao pé do rio. Até já ouvira dizer que nem em Lisboa havia coisa assim. Dona Joaquina Gansoso preferia a Igreja da Encarnação no alto. Desfruta-se muito dali. Amélia disse sorrindo. Eu, por mim, gosto daquele bocado ao pé da ponte, debaixo dos chorões. E partindo com os dentes o fio da costura. É tão triste! Amaro olhou para ela, então, pela primeira vez. Tinha um vestido azul muito justo ao seio bonito. O pescoço branco e cheio saía de um colarinho voltado. Entre os beiços vermelhos e frescos, o esmalte dos dentes brilhava. E pareceu ao pároco que um buçozinho lhe punha aos cantos da boca uma sombra sutil e doce. Houve um pequeno silêncio. O cônego Dias, com o beiço descaído, ia já cerrando as pálpebras. — Que será feito do senhor padre Brito? Perguntou Dona Joaquina Gansoso. — Está talvez com enxaqueca, pobre de Cristo, lembrou piedosamente a senhora Dona Maria da Assunção. Um rapaz que estava junto do aparador disse então. — Eu vi-o hoje a cavalo. Ia para os lados da Barrosa. — Homem! Disse logo com azedume a irmã do cônego, a senhora Dona Josefa Dias. É milagre ter o senhor reparado. — Por que, minha senhora? Disse ele, erguendo-se e chegando-se ao grupo das velhas. Era alto, todo vestido de preto, sobre o rosto de pele branca, regular, um pouco fatigado. Destacava bem um bigode pequeno muito negro, caído aos cantos, que ele costumava mordicar com os dentes. — Ainda ele o pergunta! Exclamou a senhora Dona Josefa Dias. — O senhor que nem lhe tira o chapéu! — Eu? — Dizimou ele! Afirmou ela com uma voz cortante, e acrescentou. — Aí, senhor pároco, bem pode chamar o senhor João Eduardo para o bom caminho. E teve um risinho maligno. — Mas eu parece-me que não ando no mau caminho, disse ele rindo com as mãos nos bolsos, e a cada momento os seus olhos se voltavam para Amélia. — É uma graça! Exclamou a senhora Dona Joaquina Gansoso. — Olhe com o que o senhor disse hoje lá em casa de tarde, da Santa da Regaça, não há de ganhar o céu. — Ora essa! Gritou a irmã do cônego, voltando-se bruscamente para João Eduardo. — Então, o que tem o senhor a dizer da santa? Acha talvez que é uma impostora? — Credo! Jesus! Disse a senhora Dona Maria da Assunção, apertando as mãos e fitando João Eduardo, com um terror piedoso. — Pois ele havia de dizer isso? Cruzes! — Não, o senhor João Eduardo! Afirmou gravemente o cônego, que espertara, desdobrando o seu lenço vermelho. — Não era capaz de dizer uma dessas? Amaro perguntou então. — Quem é a santa da arregaça? — Credo! Pois não tem ouvido falar, senhor pároco? Exclamou numa admiração a senhora Dona Maria da Assunção. — Há de ter ouvido, afirmava a senhora Dona Josefa Dias com autoridade. Diz que os jornais de Lisboa vêm cheios disso. É, com efeito, uma coisa bem extraordinária, ponderou com um tom profundo o cônego. A Santa Joaneira interrompeu a meia e tirando a luneta. — Ai, não imagina, senhor pároco, é um milagre dos milagres. — Se é, disseram. Houve um recolhimento devoto. — Mas então? Perguntou Amaro, todo curioso. — Olhe, senhor pároco! Começou a senhora Dona Joaquina Gansoso, endireitando-se no chale, falando com solenidade. A santa é uma mulher que aqui há, numa freguesia perto, que está há 20 anos na cama. — 25!
advertiu-lhe baixo Dona Maria da Assunção, tocando-lhe com um leque no braço. 25? Pois olha, ao Sr. Chantre ouvi eu dizer 20. 25! 25! 25, 25, afirmou a Santa Joaneira, e o cônego apoiou-a, oscilando gravemente a cabeça. Está entrevadinha de todo, senhor pároco, rompeu a irmã do cônego, ávida de falar. Parece uma alminha de Deus. Os bracinhos são isto. E mostrava o dedo mínimo. Para a gente a ouvir, é necessário pôr-lhe a orelha ao pé da boca. Pois se ela se sustenta da graça de Deus, disse lamentosamente a senhora Dona Maria da Assunção. Coitadinha, que até a gente lembra-se. Houve entre as velhas um silêncio comovido. João Eduardo, que por trás das velhas, de pé com as mãos nos bolsos, sorria mordicando o bigode, disse então: Olhe, senhor pároco, a coisa é o que os médicos dizem. É que aquilo é uma doença nervosa. Aquela irreverência fez entre as velhas devotas um escândalo. A senhora Dona Maria da Assunção persignou-se logo a cautela. Pelo amor de Deus! Gritou a senhora Dona Josefa Dias. O senhor diga isso diante de quem quiser, menos de mim. É uma afronta. É que até pode cair um raio, dizia para os lados, baixo, a senhora Dona Maria da Assunção, muito aterrada. Olhe, também lhe digo, exclamou a senhora Dona Josefa Dias. O senhor é um homem sem religião e sem respeito pelas coisas santas. E voltando-se para o lado de Amélia, muito azeda. Olhe, filha minha, é que eu lhe não dava. Amélia corou e João Eduardo, fazendo-se vermelho também, curvou-se sarcasticamente. Eu digo o que dizem os médicos, e de resto, acredite que não tenho pretensões a casar com pessoa da sua família, nem mesmo consigo, senhora Dona Josefa. O cônego deu uma risada muito pesada. Arreda! Cruzes! Gritou ela furiosa. Mas que faz então a santa? Perguntou o padre Amaro para pacificar. Tudo, senhor pároco, disse a senhora Dona Joaquina Gansoso. Está sempre de cama, sabe rezas para tudo. Pessoa por quem ela peça tem a graça do Senhor. É a gente apegar-se com ela e cura-se de toda moléstia. E depois, quando comunga, começa a erguer-se e fica com o corpo todo no ar, com os olhos erguidos para o céu, que até chega a fazer terror. Mas neste momento, uma voz disse à porta da sala. Ora, viva a sociedade! Isto hoje está de truz! Era um rapaz extremamente alto, amarelo, com as faces cavadas, uma grenha riçada, um bigode a Dom Quixote. Quando ria, tinha uma sombra na boca. Era um rapaz extremamente alto, amarelo, com as faces cavadas, uma grenha riçada, um bigode a Dom Quixote. Quando ria, tinha uma sombra na boca, porque lhe faltavam quase todos os dentes de diante. E nos seus olhos encovados, de grandes olheiras, errava um sentimentalismo piegas. Trazia uma guitarra na mão. Então, como vai isso hoje? Perguntaram-lhe logo. Mal, respondeu ele com voz triste, sentando-se. Sempre as dores no peito, a tossezita. Então não se dava bem com molho de fígados de bacalhau? Qual? Fez ele desconsoladamente. Uma viagem à Madeira, isso é que era, disse a senhora Dona Joaquina Gansoso, com autoridade. Ele riu, com uma jovialidade súbita. Uma viagem à Madeira! Não está má. A Dona Joaquina Gansoso tem nas boas. Um pobre amanuense de administração com 18 vinténs por dia, mulher e 4 filhos, para a Madeira. E como vai ela, Joanita? Coitadita, lá vai. Tem saúde, graças a Deus. Gorda, sempre com bom apetite. Os pequenos, os 2 mais velhos, é que estão doentes. De mais a mais, agora a criada também caiu de cama.
É o diacho. Paciência, paciência. E encolhi os ombros. Mas voltando-se para Santa Joaneira, dando-lhe uma palmada no joelho. E como vai a nossa madre abadesa? Todos riram, e a senhora dona Joaquina Gansoso informou o pároco que aquele rapaz, o Arthur Couceiro, era muito engraçado e tinha uma bela voz. Era a melhor da cidade para modinhas. A russa tinha então entrado com o chá. A Santa Joaneira, enchendo as chávenas de alto, dizia: cheguem-se, filhas, que este é do bom, é da loja do Souza. E Arthur oferecia açúcar com seu antigo gracejo. Se está azedinho, é carregar-lhe no sal. As velhas sorviam a pequenos goles pelos pires. Escolhiam cuidadosamente as torradas, sentia-se o mastigar ruminado dos queixos, e por causa dos pingos da manteiga e das nódoas do chá, estendiam prudentemente os lenços sobre o regaço. Vai um docinho, senhor pároco, disse Amélia apresentando-lhe o prato. São da Encarnação, muito fresquinhos. Obrigado. Aquele ali é toucinho do céu. Ah, se é do céu, disse ele todo risonho, e olhou para ela, tomando o bolo com a ponta dos dedos. O senhor Arthur costumava cantar depois do chá. Sobre o piano uma vela alumiava o caderno de música, e Amélia, logo que a russa levou a bandeja, acomodou-se, correu os dedos sobre o teclado amarelo. Então hoje, que há de ser? Perguntou Arthur. Os pedidos cruzaram-se. O guerrilheiro! O noivado do sepulcro! O descrido! O nunca mais! O cônego Dias disse do seu canto pesadamente. Couceiro! Vai lá aquela do tio Cosme, meu brejeiro! As mulheres reprovaram. Credo! Por quem é, senhor cônego? Que lembrança! E a senhora dona Joaquina Gansoso resumiu. Nada! Uma coisa de sentimento para o senhor pároco fazer ideia. Isso, disseram. Uma coisa de sentimento, Arthur! Uma coisa de sentimento! Arthur pigarreou, cuspilhou e, dando subitamente à face uma expressão dolorosa, ergueu a voz, cantou lugubremente. Adeus, meu anjo! Eu vou partir sem ti. Era uma canção dos tempos românticos de 51. O adeus. Dizia uma suprema despedida num bosque por uma tarde pálida de outono. Depois, o homem solitário e precito, que inspirara um amor funesto, ia errar desgrenhado à beira do mar. Havia uma sepultura esquecida num vale distante. Brancas virgens vinham chorar à claridade do luar. Muito bonito, murmuravam. Arthur cantava enternecido, o olhar vago, mas nos intervalos durante o acompanhamento sorria em redor, e na sua boca cheia de sombra viam-se os restos de dentes podres. O padre Amaro, ao pé da janela, fumando, contemplava Amélia, enlevado naquela melodia sentimental e mórbida. O seu perfil fino, de encontro à luz, tinha uma linha luminosa, destacava harmoniosamente a curva do seu peito, e ele seguia as suas pálpebras de grandes pestanas, que do teclado para a música se erguiam e se abaixavam com um movimento doce. João Eduardo, junto dela, voltava-lhe as folhas da música. Mas Arthur, com a mão sobre o peito, a outra erguida no ar, num gesto desolado e veemente, soltou a última estrofe. E um dia, enfim, deste viver fatal, repousarei na escuridão da campa. Bravo! Bravo! Exclamaram. E o cônego Dias comentou baixo ao pároco. Ah, para coisas de sentimento não há outro. E bocejando enormemente. Pois, menino, tenho tido toda a noite as lulas a conversar cá por dentro. Mas chegara a hora do loto. Cada um escolhia os seus cartões habituais, e a senhora dona Josefa Dias, com o seu olho de avara a luzir, chocalhava já vivamente o grosso saco dos números. Aqui tem um lugar, senhor pároco, disse Amélia.
Era junto dela. Ele hesitou, mas tinham aberto espaço e veio sentar-se um pouco corado, ajeitando timidamente a volta. Fez-se logo um grande silêncio, e com a voz dormente, o cônego começou a tirar os números. A senhora Dona Ana Gansoso dormitava ao seu canto, ressonando ligeiramente. Com o abajur as cabeças estavam na penumbra, e a luz crua caindo sobre o xale escuro que cobria a mesa fazia destacar os cartões enegrecidos do uso e as mãos secas das velhas pousadas em atitudes aduncas, remexendo as marcas de vidro. Sobre o piano aberto, a vela derretia-se com uma chama alta e direita. O cônego rosnava os números com as pilhérias veneráveis da tradição. 1, cabeça de porco. 3, figura de entremês. Precisa-se o 21, dizia uma voz. Temei, murmurava outra com gozo. E a irmã do cônego, sôfrega. Chocalhe esses números, mano Plácido, vá! E traga-me esse 47, ainda que seja de rastos, dizia o Arthur Couceiro, com a cabeça entre os punhos. Enfim o cônego quinou. E Amélia, olhando em redor pela sala, então não joga, senhor João Eduardo, disse ela. Onde está? João Eduardo saiu da sombra da janela, por trás da cortina. Tome lá este cartão, ande, jogue. E receba as entradas, já que está de pé, disse a santa joaneira. Seja o senhor recebedor. João Eduardo foi em roda com um pires de porcelana. No fim faltavam 10 réis. Eu já dei! Eu já dei! Exclamavam todos excitados. Fora a irmã do cônego que não tocara no seu cobre acastelado. João Eduardo disse curvando-se. Parece-me que a senhora Dona Josefa não entrou. Eu? Gritou ela furiosa. Olha uma destas! Até fui a primeira! Credo! 2 moedas de 5 réis por sinal! Que tal está o homem? Ah, bem, disse ele então. Fui eu que me esqueci. Cá ponho. E rosnou. Beata e ladra! E a irmã do cônego dizia, no entanto, baixo à senhora Dona Maria da Assunção. Queria ver se escapava o melro. Falta de temor a Deus. Só que não está feliz é o senhor pároco, observaram. Amaro sorriu. Estava distraído e fatigado. Às vezes mesmo esquecia-se de marcar. E Amélia dizia-lhe, tocando-lhe no cotovelo. Olhe que não marcou, senhor pároco. Tinham já apostado 2 ternos. Ela ganhara. Depois faltou a ambos para quinarem o número 36. Em roda repararam. Ora, vamos a ver se quinam ambos, disse a senhora Dona Maria da Assunção, envolvendo-os no mesmo olhar baboso. Mas o 36 não saía. Havia outras quadras nos cartões alheios. Amélia receava que quinasse a senhora Dona Joaquina Gansoso, que se mexia muito na cadeira, pedindo 48. Amaro ria involuntariamente interessado. O cônego tirava os números com uma pachorra maliciosa. Vá, vá! Ande com isso, senhor cônego! Diziam-lhe. Amélia, debruçada, os olhos vivos, murmurou. Dava tudo para que saísse o 36. Sim, aí o tem! 36! Disse o cônego. Quinamos! Gritou ela triunfante, e tomando o cartão do pároco e o seu, mostrava-os para conferirem orgulhosa, muito corada. Ora, Deus os abençoe! Disse o cônego, jovial, entornando-lhes diante o pires cheio de moedas de 10 réis. Parece milagre! Considerou a senhora Dona Maria da Assunção piedosamente. Mas tinham dado 11 horas, e depois da tumba final, as velhas começaram a agasalhar-se. Amélia sentou-se ao piano,
tocando ao de leve uma polca. João Eduardo aproximou-se dela e, baixando a voz: "Muitos parabéns por ter quinado com o senhor pároco. Que entusiasmo!" E como ela ia responder? "Boa noite", disse ele secamente, embrulhando-se no seu chale e manta com despeito. A russa alumiava. As velhas, pela escada, empacotadas nos abafos, iam ganindo adeuzinhos. O senhor Arthur arpejava a guitarra, cantarolando o descrido. Amaro foi para o seu quarto. Começou a rezar no breviário, mas distraía-se. Lembravam-lhe as figuras das velhas, os dentes podres de Arthur, sobretudo o perfil de Amélia. Sentado à beira da cama, com o breviário aberto, fitando a luz, viu o seu penteado, as suas mãos pequenas com os dedos um pouco trigueiros picados da agulha, o seu buçozinho gracioso. Sentia a cabeça pesada do jantar do cônego e da monotonia do quino, com uma grande sede, além disso das lulas e do vinhito do Porto. Quis beber, mas não tinha água no quarto. Lembrou-se então que na sala de jantar havia uma bilha de extremós com água fresca, muito boa, da nascente do Morenal. Calçou as chinelas, tomou o castiçal, subiu devagarinho. Havia luz na sala, estava o reposteiro corrido. Ergueu e recuou com um "ah". Vira num relance Amélia, em saia branca, desfazer o atacador do colete. Estava junto do candeeiro e as mangas curtas, o decote da camisa deixavam ver os seus braços brancos, o seio delicioso. Ela deu um pequeno grito, correu para o quarto. Amaro ficou imóvel, com um suor à raiz dos cabelos. Poderiam suspeitar uma ofensa. Palavras indignadas iam sair de certo através do reposteiro do quarto, que ainda se balouçava agitado. Mas a voz de Amélia, serena, perguntou de dentro: "Que queria, senhor pároco?" "Vinha buscar água", balbuciou ele. "Aquela russa, aquela desleixada. Desculpe, senhor pároco, desculpe. Olha aí ao pé da mesa, a bilha. Achou?" Achei. Desceu devagar com um copo cheio, a mão tremia-lhe, a água escorria-lhe pelos dedos. Deitou-se sem rezar. Alta noite, Amélia sentiu por baixo passos nervosos pisarem um soalho. Era Amaro, que com capote aos ombros em chinelas, fumava, excitado pelo quarto.